Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão. Faltam duas excelentíssimas conferencistas, mesa redondistas, que vão participar neste painel, mas vamos começar, entretanto, eu começaria por me congratular por mais uma edição das conferências do Bigote, por chamar a atenção que o tema é planear cidades habitáveis no século XXI e que vai ter especial incidência na saúde, no ambiente e na coesão. A nossa sessão é uma sessão que segue à sessão anterior, como é costume nestas coisas, e tem a ver fundamentalmente com, depois de alguma maneira, se terem levantado algumas das tendências e desafios que as cidades no século XXI nos prefiguram. Nós, muitos deles não sabemos como irão acontecer ou não, mas eu falarei um minuto sobre isso. Agora, aquilo que se espera deste painel, que eu vou moderar, é quais os instrumentos e quais as políticas urbanas mais adequadas para ultrapassar os eventuais problemas que as tendências e as questões prefiguram. E já agora, porque em muitos casos trabalhamos em planeamento em ambiente de incerteza, também como é que nos prepararemos, se for caso disso, para situações que seriam hoje não expectáveis. Portanto, como é que a organização da gestão, os modelos, os modos, a maneira de fazer as coisas, poderá ou não reagir ao que se passa. Saúde a todos, agradeço a todos, isto é costume, não vou perder muito tempo. Faço como de manhã o que fez o meu amigo João Ferrão. Cada uma destas pessoas que aqui está tem 10 minutos para falar, será avisado ao 9º minuto e ao 10º minuto, imperativamente, exercerei, com violência, se necessário for, as minhas funções de moderador. Portanto, o que vai ser necessário é que faça um apelo às pessoas que vão falar. É óbvio que em 10 minutos não se consegue falar sobre um problema tão complexo como este dos instrumentos para resolver os problemas urbanos. Portanto, aquilo que eu peço a cada um é que ou elenque vários, ou se agarra a algum deles com força e determinação, de modo a ilustrar perante todos vocês eventuais possibilidades de resolver essas questões e de acompanhar ou não essas tendências. E agora, um minuto para mim. Neste minuto, para mim, o que nós estamos a falar é de construir a cidade. Geri-la. Já se viu que é um fenómeno de enorme complexidade, em que se misturam muitíssimas variáveis, muitíssimos projetos, que nem se sabe bem qual é os limites, se é na cidade, se é no ambiente que também no RUR que cerca a cidade. Viu-se que é aquilo que poderíamos chamar com propriedade e que os físicos chamam um sistema com elevado grau de complexidade. A complexidade mede-se não só para as entidades envolvidas, que são muitas, como pela maneira diferente e diferenciada que atuam cada uma delas, mas ainda também por haver fenómenos de auto-interação de uns com os outros. Portanto, torna muito mais difícil perceber o que é que se passa. Há um fator de simplificação, e é praticamente com isso que eu me calarei, que é as cidades de si já são sistemas em equilíbrio. Ou seja, aquilo que a gente vê mau ou bom já é o que resulta das tensões que a história e a geografia foi acumulando nessas cidades. Nós gostamos de umas coisas, outros gostam de outras, mas o que é facto é que já é uma situação de equilíbrio. O planear é intervir nessas situações de equilíbrio instável na maioria dos casos. E a questão que se põe aqui é que o planear é, de facto, um dos instrumentos da gestão.
E o que está por trás de tudo isto é uma dificuldade grande, que é, nós sabemos gerir bem em sistemas hierarquizados, o general sabe dar ordens e habitualmente dá-as mais ou menos bem, nem sempre, mas mais ou menos bem, mas em sistemas não hierarquizados é mais difícil fazer a gestão. Daí até se terem inventado as palavras de governança e outras no género. A bibliografia internacional anda à procura de soluções para este problema, que é como é que se passa de um paradigma onde o planeador era a pessoa que mostrava ao povo ignaro e ignoto o que era bom, e o povo aceitava e agradecia, para uma situação em que o povo é também um dos muitos agentes que participam do processo. A resolução desse problema ainda não foi conseguida. Espero que, da discussão que vamos ter dos participantes desta mesa, se ilustre alguma coisa. Só mais uma nota antes de passar a palavra a eles. É que nós estamos no século XXI. Isto é uma redundância. Já passou 15% deste século. Também não sei se já repararam nisso. Estamos em 1915, 15% já lá vai. Portanto, já estamos bem no século XXI. E as coisas, hoje, são um pouco diferentes do que eram ontem. Sempre foi assim também. Mas o que importa é de que modo é que os instrumentos analíticos e de intervenção que nós temos se adaptam ou não a responder às questões que temos agora. É esse o grande desafio. Hoje de manhã já viram que se disse, nós temos dados, mas os dados é onde as pessoas dormem. É verdade. Na maioria dos casos, a residência é onde as pessoas dormem. Fazem lá mais alguma coisa, além de dormir, mas eu não vou entrar em pormenores agora sobre esse assunto. Mas demonstra que antigamente onde dormiam também eram mais ou menos onde estavam, que há 150 anos. Há 100 anos já não era assim, e há 50 muito menos. Portanto, os instrumentos que utilizamos, quer para compreender a realidade, quer para nela intervir, de facto tornaram-se mais exigentes. Situações mais complexas, muito mais interações, retrointerações, mexe numa coisa e vai ter consequências noutras, uma certa ignorância dos processos, deve-se confessar também, e quando digo certa estou a ser simpático. E, por último, uma inadequação, muitas vezes, da informação de que dispomos para tratar os problemas que queremos. De tudo isso, penso eu, vamos ouvir falar dos especialistas que temos a esta mesa. E são eles. João Teixeira, antes do mais, um amigo, se me permite. Um grande e longo amigo. Mas também um especialista destas matérias, hoje em dia é o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, mas tem desempenhado muitos outros cargos importantes com competência. José Pereira Miguel, um colega especializado em saúde, da Faculdade de Medicina, que nos traz uma visão que às vezes não é aquela que nós estamos habituados a ver, que nos enriquece simultaneamente as nossas e também, obviamente, nós podemos enriquecer um pouco delas. José Manuel Simões, não há nada a dizer. Uma pessoa que está comigo no mesmo gabinete há 30 anos, não é preciso dizer mais nada. Eduardo Marco da Costa, é quase o mesmo. Está no gabinete ao lado e há 29 anos. E, por último, a Margarida Queiroz, também no mesmo estilo. Portanto, vamos começar agora as intervenções, segundo as ordens que aqui estão à vontade, depois haverá um período de discussão pública e uma última resposta, como foi de manhã, em que as pessoas intervenientes no painel poderão responder às perguntas que foram feitas ou comentar qualquer outro assunto que achem de interesse. Portanto, Engenheiro João Teixeira, meu amigo, tem 10 minutos para falar. Se quiser 11, até pode ir. Até pode ser. Ora, boas tardes a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer este convite e, se me permitem, um agradecimento especial por estar na mesa presidida pelo meu amigo e que não nos víamos há bastante tempo, responsabilidade de nós os dois, mas foi uma alegria estar hoje outra vez contigo. Ora bem, queria-vos transmitir 2 ou 3 ideias muito simples e também nos curtos 10 minutos
sobre o planear as cidades habitáveis no século XXI. E não queria tornar a coisa tão complicada ou tão complexa, porque aquilo que é complexo, nós sabemos, a grande dificuldade que nós temos hoje é tornar mais simples aquilo que é complexo e tentar modelar com as ferramentas que nós temos. E vou falar um bocadinho da informação e das ferramentas. Mas começando pelos grandes princípios orientadores, que no fundo é aquilo que nos faz agir, as grandes orientações que nós temos, e queria chamar a atenção para além de muitos outros que existem, dois documentos que são, penso eu, grandes princípios orientadores. E são eles a Carta Europeia do Urbanismo. A Carta Europeia do Urbanismo foi publicitada internacionalmente pelo Conselho Europeu de Urbanistas, foi traduzida para português este ano, existe no site. Espero que a publicação seja feita dentro de pouco tempo pela Fundação Gulbenkian. A Carta Europeia do Urbanismo veio suceder à nova Carta de Atenas, que teve 3 versões, ou à terceira versão da nova Carta de Atenas. Foi substancialmente elaborada por uma comissão ou por uma task force que eu convidei, 3 pessoas que eu convidei quando era presidente do Conselho Europeu de Urbanistas, ou seja, o Vincent Gottstadt, o Luc-Émile Busch-Florent e o nosso colega Paulo Correia. Foi esta a task force que ficou de promover a revisão da nova Carta de Atenas e que o fez, e que, obviamente, teve os inputs, o trabalho de várias associações de urbanistas da Europa e que, portanto, está publicada em inglês desde 2013, que existe na internet em português desde 2015. Uma outra carta, uma outra declaração que não tem tido grande publicidade, a responsabilidade de 2 pessoas que estão aqui sentadas à mesa, principalmente minha, digamos assim, que é a Declaração de Cascais sobre o Urbanismo e Ordenamento do Território. Foi feita em 2013, em que estabelece 10 grandes desafios, 10 princípios e 10 práticas permanentes, e que desenvolve este tema, ou os temas de cada um dos 10 desafios, cada um dos 10 princípios e cada uma das 10 práticas permanentes. Foi muito desenvolvida pelo José Manuel Simões e por mim, na medida em que promovíamos, ou estávamos a promover, a Bienal das Cidades da Europa, que teve lugar em Cascais no final de setembro, outubro, já não me lembro, 2013. E de futuro, há um documento que eu reputo bastante importante, embora esteja a fazer futurologia, que serão as declarações do Habitat 3 de Kyoto do ano que vem, que terá lugar em Kyoto no ano que vem, em 2016, portanto, em 2016, lá para setembro, outubro, também não me lembro qual é a data que está marcada já, e que em todo o mundo várias organizações nacionais, em todo o mundo várias organizações internacionais têm, digamos que, um código de referência para realizarem os respectivos papers, que estão divididos num conjunto de 21 assuntos de natureza diferente, mas que são assuntos todos importantes, no fundo, para o planear as cidades. E eram estas 3 indicações de referência geral que eu vos queria transmitir. Depois queria-vos transmitir uma outra ideia, que é a seguinte: nós temos andado, em termos de urbanismo e de ordenamento do território, muito mobilizados nos planos diretores municipais, que já tiveram várias fases, várias gerações, várias complicações, vários regimes legislativos, nos planos de urbanização, que não têm tido tantas alterações, mas também existem, e nos planos de pormenor. E queria-vos deixar a seguinte ideia, até porque é muito rápido, tem de ser assim, a seguinte ideia, que julgo que estamos no momento de dar um salto qualitativo. E o salto qualitativo é passar a ter planos que, de facto, contêm mais matéria do que a matéria regulamentar e do desenvolvimento estrito sensu. Hoje estão a ser desenvolvidos vários planos de resiliência e sustentabilidade. Eu podia-vos dar o exemplo, por exemplo, de um que foi recentemente publicado, que é o One New York, The Plan for a Strong and Just City,
e que está dividido em 4 visions. Our growing, our just and equitable city, our sustainable city e our resilient city. E que tem o conjunto das componentes da vida de uma cidade. E é este salto qualitativo do plano de urbanização, do plano diretor municipal, mesmo lato sensu, como é a prática louvável de muitos daqueles que têm terminado ou que estão neste momento a realizar planos diretores municipais, ligando a um programa de investimentos, tendo os investimentos mais ou menos bem estudados e os programas ligados aos investimentos mais ou menos bem estudados, ou seja, para além do plano estritamente regulamentar no domínio do urbanismo, ter um plano que também é programático e cujos programas estão previstos e são programas do domínio da sociedade, do social, no domínio do ambiente, nos vários domínios, no fundo, que devem ser consignados num planeamento de uma cidade. E, portanto, este salto qualitativo, eu penso que é um salto importante. Havendo ou não fundos comunitários, há quem ligue muito os fundos comunitários a esta realidade, eu digo o seguinte, havendo ou não fundos comunitários, que não se sabe qual será o novo quadro comunitário, mas havendo ou não fundos comunitários, o estudo global das matérias que dizem respeito à cidade é muito importante. Há casos que não se estudam nos sistemas de planeamento vigentes, como é a segurança, como é a saúde, etc, etc. E, portanto, é este salto global que eu vos queria deixar como proposta para discussão. Proposta essa que, se quiserem consultar, e já está na internet, o plano de Nova Iorque é importante ser analisado, até porque foi realizado, foi publicado recentemente na internet e foi aprovado recentemente, e foi realizado com este tipo de preocupação. Os meus 10 minutos estão praticamente esgotados, eu vou-vos dizer o que é que eu diria a seguir. Faltam 4. O que eu falaria a seguir era sobre os 10 grandes desafios que foram publicados, portanto, na Declaração de Cascais, os 10 princípios e as 10 práticas permanentes. Os 10 grandes desafios. Posso? Tem. Pronto. Os 10 grandes desafios, só para os referir muito rapidamente, defender a relevância do território, evitar e combater as alterações climáticas, promover a biodiversidade e prevenir as percas no âmbito da biodiversidade, assegurar a sustentabilidade da energia e a respectiva gestão, assegurar a segurança da alimentação e da água, evitar tensões sociais e promover a inclusão social da população, reduzir o footprint, promover e integrar estratégias integradas de reabilitação e regeneração urbana, promover o planeamento através de sistemas integrados em rede e valorizar o espaço público, tornando as cidades mais amigáveis. Obrigado. Muito obrigado. Depois desta breve, fui eu que obriguei, reflexão sobre novas necessidades de planeamento e até novas fronteiras, novas áreas, passaria a palavra para o professor José Pereira Miguel. Como é que eu posso utilizar? Pode sentar-se aqui no meu sítio. Até ele deixa já aqui o tempo disponível. Já fica a saber quanto é que tem que parar. Então, vamos ver se eu me consigo entender aqui. Veja onde está o seta. Qual é que é a sua? Aqui. Então deve ser esta aqui. Não mexe. Não mexe. Então. Temos de nos encontrar. É para falar disso. É para fazer argumento.
parte que eu não falei, ainda posso falar, que é esta, novas tecnologias e nova informação. Não, agora foi pior. Há um problema de participação. E como é que se gera a democracia? Aqui embaixo. Isto tem a ver com Este aqui não é. É mais difícil. Não. Já há novos, há muitos, há modelos. já em embriões, nós temos lá em Cascais os embriões depois. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o nosso Presidente, professor Diogo Abreu, todos os membros da mesa e agradecer o convite, em particular à professora Lucinda Fonseca e ao professor Mário Val. E é uma honra estar aqui e, ao mesmo tempo, um grande desconforto, porque eu devia estar aí sentada a ouvir e a aprender e não aqui a transmitir. Mas eu penso que a professora Lucinda Fonseca e o professor Mário Val, quando me convidaram, digo eu, possivelmente estariam mais a pensar que eu pudesse dar algum contributo nesta questão dos instrumentos, digamos assim. Não é que eu seja geógrafo, mas estou metido num projeto internacional com a Universidade de Lisboa, com o IGOT, com outras faculdades, e que pode constituir, digamos assim, um instrumento, entre aspas, experimental para muitas das questões que estão aqui a ser levantadas. E, aliás, ouvi agora o engenheiro João Teixeira referir a evolução qualitativa do planeamento urbano e mencionar a saúde e mencionar Nova Iorque, e esse exemplo aparece precisamente já no Lancet e outras revistas de referência da saúde. Bom, mas então, para não gastar mais minutos, entrando aqui na minha apresentação, eu vou passá-la muito a correr, digamos assim, e é sobre este projeto que eu já referi, que se chama EIT Health. Já vão ver o EIT, são aqui letras que se referem ao European Institute for Innovation and Technology, mas que se pode pesquisar na net com facilidade com EIT. E dentro das iniciativas deste instituto, que é um instituto montado pela Comissão Europeia, com sede em Budapeste, vão encontrar uma área de trabalho específica, que é a saúde, designada, portanto, EIT Health. A minha proposta é que este EIT Health pode constituir uma oportunidade para todos, geógrafos incluídos, e para todas as pessoas que se interessam por cidades habitáveis. E com isto passo à segunda projeção, que seria o que é que seria para mim uma cidade habitável. Eu, quando me pus a pensar nisto, obviamente, enfim, gastaria muito tempo aqui a discutir o que era uma cidade habitável. Eu nunca falaria em cidades habitáveis, porque, vindo do lado da saúde, a minha expressão seria cidades saudáveis. As cidades saudáveis são uma realidade, são ao mesmo tempo uma utopia, se calhar. São cidades que tomam em consideração de uma maneira muito especial os determinantes sociais e os determinantes físicos da saúde e, portanto, eu, estando do lado da saúde, estou sempre a ver as cidades a crescerem com essa preocupação. No caso concreto, voltando aqui ao tal instrumento suscetível de poder vir a dar alguma ajuda, este EIT Health debruça-se sobre a vida saudável e o seu envelhecimento ativo. Portanto, eu diria que, no contexto das características que podem propiciar uma cidade habitável, nós temos que pensar na promoção da vida saudável e na promoção do envelhecimento ativo. Dispenso-me agora de comentar toda a evolução demográfica, enfim, que é conhecida de todos e que coloca na linha da frente, em Portugal, na Europa, a questão do envelhecimento, mas o que nós hoje pretendemos é que, uma vez que não podemos deixar de morrer, mas que se adoeça e no último instante de vida, ou até que se morra sem adoecer. E, portanto, que a morbilidade seja comprimida para os últimos instantes de vida. E, portanto, a vida saudável depois dos 65 anos, todos esses indicadores, todas essas coisas estão aqui um pouco consubstanciadas neste envelhecimento ativo. E o que é que nós temos nesta rede? A preocupação com estes dois aspectos, que eu acho que se integram em cidades habitáveis, mas através da translação do conhecimento que temos, através da inovação social, da inovação tecnológica, do empreendedorismo.
Quanto ao EIT Health, caracterizando ainda um pouco melhor o que é esta rede, é uma rede transeuropeia. Eu pus aqui 6 mais 1, porque ela apoia-se em 6 nós, digamos, mais um que é um nó especial. Estes nós são constituídos em zonas geográficas bem definidas, através de uma união, de uma colaboração entre instituições académicas, empresas e institutos, enfim, instituições de investigação. Visam, como já disse, a inovação e o empreendedorismo, o impacto económico e social. A rede começou a funcionar em janeiro deste ano, na sequência de um processo competitivo com outras redes que se candidataram, mas foi aquela em que nós tínhamos apostado que ganhou. A designação em inglês é Healthy Living e Active Aging, e o resto já disse um pouco, só frisar que estamos aqui a apresentar isto também porque a Universidade de Lisboa é um parceiro, e é um parceiro que tem potencialidades para fazer coisas no âmbito da rede. Quanto ao European Institute of Innovation and Technology, se calhar é matéria que pode ficar para ser consultado por quem estiver interessado. Estão aqui 3 quadradinhos ou retângulos que exprimem um pouco a problemática, a ideologia, a filosofia do EIT: transformar os estudantes em empreendedores, levar as coisas da ideia até aos produtos. Quem diz produtos, diz serviços, diz processos, no sentido da inovação, e levar as coisas até ao utilizador, do laboratório até ao utilizador. O modelo desta filosofia do EIT é o modelo que eles chamam do triângulo do conhecimento. Eu já referi: as instituições de ensino superior, os atores, enfim, no campo das empresas e os investigadores, e depois esta conjugação deste triângulo virtuoso através da criação de empresas, através de atividades especiais no domínio da educação e através de uma investigação que é, digamos, impulsionada pela inovação, pela necessidade de resposta a necessidades concretas, que constitui o modelo do financiamento do EIT. E eu, se calhar, passava, peço desculpa, mas eu não tinha a certeza se eram só 10 minutos ou quantos minutos eram. Pode ser 11, mas... 11. Mas o essencial disto isto é como nas nossas aulas: a gente nos 5 primeiros minutos diz tudo, e depois os alunos que quiserem podem ficar até ao fim e ouvir, enfim, mais uns detalhes. Mas eu pensei que era importante, nesta caracterização do EIT, dizer que o EIT funciona financiando, ajudando redes transeuropeias. E se nós hoje temos esta rede dedicada à saúde, vamos ter em 2018 uma rede dedicada à mobilidade urbana. E, portanto, se calhar nós, Universidade de Lisboa, que acordámos talvez um bocadinho tarde para esta rede dedicada à saúde, talvez estejamos a tempo de entrar de outra maneira nessa tal rede que em 2018 será dedicada à mobilidade urbana. Vem aqui a distribuição dos nós da rede pela Europa. Estes nós da rede, em termos do EIT, recebem a designação de Co-Location Centers, portanto são centros de colocalização, onde se procura que exista o tal triângulo do conhecimento. Temos aqui universidades muito famosas, como, sei lá, o Imperial College em Londres, o Karolinska, etc., mas todas essas universidades estão ligadas depois a grandes empresas, à Siemens, à Rocha, outras, e também a prestadores de cuidados e a centros de investigação, constituindo estes tais diversos pontos da rede. No caso da Universidade de Lisboa, a Universidade de Lisboa integra uma rede especial, um nó especial, com universidades e com empresas do país de Gales, da Polónia, da Hungria, da República, da Croácia, da Eslovénia, e constitui um conjunto um bocadinho diferente dos outros, mas um conjunto de regiões com um potencial inovador e, por isso, digamos, foram admitidos no contexto da rede. Em termos de 2 minutos, então é este slide, eu passo para o último, porque o último é que tem a mensagem final. Portanto, aqui só para dar uma noção de em que é que nos estamos a focar
quando falamos da rede de vida ativa ou vida saudável e envelhecimento ativo. Por um lado, na promoção da vida saudável, com a questão da autogestão dos problemas de saúde, da intervenção sobre os estilos de vida. Em relação ao aging, o apoiar esse tal envelhecimento ativo, com intervenções no local de trabalho, com intervenções procurando minimizar as perdas funcionais. É claro que tudo isto, nós podemos sempre olhar para isto em termos da cidade e de como é que na cidade nós poderíamos fazer face a estes desafios. E, finalmente, a questão da melhoria dos cuidados de saúde, com a melhoria do sistema de saúde e do seguimento e tratamento, acompanhamento da doença crónica. Eu vou passar para o último slide e depois, se quiserem ouvir o resto, podem-me convidar outra vez. E diria, relativamente ao meu último slide, era assim, depois de desdobrar isto, enfim, nos pormenores, porque obviamente, em termos da universidade, interessa-nos, por exemplo, discutir o que é que nós poderemos fazer no campo da educação, o que é que nós podemos fazer no campo das inovações, do business creation, etc. E eu diria o seguinte: chamei a esta rede uma oportunidade, primeiro porque nos dá a possibilidade de participar em grupos de trabalho multidisciplinares, interescolas e internacionais. Se calhar eu não estaria hoje aqui se não fosse aqui, que apesar de ter conhecimento com a professora Lucinda Fonseca e admiração pelo seu trabalho e colaboramos em termos da saúde dos migrantes, etc., mas não há dúvida que esta rede e esta problemática tem aproximado as escolas na Universidade de Lisboa e com outras instituições. Depois, a aproximação no âmbito do triângulo do conhecimento. Nós trabalhamos com empresas, trabalhamos com unidades de investigação, se calhar em determinados domínios científicos isto já é uma prática, mas de uma forma geral creio que não é assim uma prática tão comum quanto isso e deveria ser promovida. A orientação para a inovação e para o empreendedorismo. O desenvolvimento de métodos e dispositivos. E porquê é que eu pus aqui isto? Também nos levava longe esta conversa. É que nós, para funcionarmos neste ambiente internacional, nós temos que atingir determinados padrões de qualidade. Por exemplo, na área da educação, o EIT dá um label, dá um selo de qualidade para quem cumprir determinados critérios. Portanto, não basta ter mestrados e doutoramentos, é preciso ter uns quantos ingredientes e, naturalmente, que este circuito todo nos puxa para cima para esses patamares de qualidade que nós gostaríamos de atingir. E, finalmente, o apoio e a ampliação das propostas inovadoras. Há financiamento na KIC para as propostas inovadoras e há uma possibilidade dessas propostas inovadoras saírem da nossa paróquia para atingirem uma escala, digamos, europeia e internacional. E pronto, seria este o meu contributo, sobretudo dizendo que me parece que neste contexto nós temos aqui possibilidades de ensaiar algumas coisas que preocupam quem planeia cidades habitáveis. Muito obrigado. Como estão a ver, cada uma das intervenções abre um mundo. Abre-se a tampa de uma caixa cheia de interesse, aliás, como de manhã, em cada um destes casos. Espera-se que este encontro e estas conferências sirvam de motivação para depois consolidar e ampliar esta informação que, sob uma forma telegráfica, temos a oportunidade de ter com as pessoas que convidamos de óbvia e reconhecida competência. E a esse nível de óbvia e reconhecida competência, continuaria agora com o professor José Manuel Simões, meu colega de gabinete. Faça favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Naturalmente, embora seja membro do IGOT, o professor Diogo acaba de dizer que, de facto, que eu vivo aqui há 30 anos, vivo há 30 anos com ele. A boa verdade é uma homenagem à Terroir, porque também com o professor Jorge Gaspar no mesmo gabinete, portanto há cerca de 30 anos, há mais de 30 anos, portanto, somos três no mesmo gabinete. Mas é naturalmente um prazer enorme estar aqui e felicitar-te, embora seja da comunidade IGOT, a direção do IGOT e do Centro de Estudos Geográficos, porque de facto está à vista o sucesso destas iniciativas. 9 minutos. Talvez 4 ou 5 notas, a primeira sobre a centralidade política, económica e social da cidade, decorrente também daquilo que foi dito no painel anterior, que por força da expressão do fenómeno urbano
no mundo, temos assistido, de facto, a uma crescente focalização das políticas públicas, dos agentes económicos e sociais e também dos investigadores nas questões relacionadas com a cidade. E bastaria lembrar, de facto, o conjunto de reflexões, orientações, iniciativas, instrumentos surgidas, que é no quadro da ONU, no quadro da União Europeia, no nosso próprio país, e emanadas também, como há bocadinho foi dito pelo engenheiro João Teixeira, também dos vários fóruns de urbanistas e de outros técnicos, não é? Desde, enfim, falando daquelas mais conhecidas, Urban, o Polo, os bairros críticos, Jéssica, etc, etc, etc. Uma segunda nota tem a ver com, porque de algum modo mexe com aquilo que são os instrumentos e as políticas e o acerto desses instrumentos e políticas, com aquilo que eu chamaria um enrodilhado das abordagens científicas. De facto, se nós olharmos, existe uma grande profusão de abordagens de apreensão daquilo que é a cidade. Há uns tempos o engenheiro João Teixeira convidou-me precisamente para uma intervenção também na CCDR sobre a questão da cidade. E eu tive, na altura, fiz um pequeno levantamento muito rápido sobre uma série de conceitos que não me exime aqui a citar alguns. Olhando do ponto de vista da sustentabilidade, nós encontramos coisas como Sustainable City, Resilient City, Green City, Eco City, Vegetal City, Biophilic City ou Compact City, que de algum modo tem a ver com isso. Se olharmos do ponto de vista da experienciação da cidade, da qualidade de vida, nós encontramos Health City, Livable City, Human City, Slow City, Walkable City, Happy City. Se olharmos do ponto de vista da globalização e da competitividade, nós encontramos como Global City, Fast City, Competitive City, Creative City, Smart City, Intelligent City, Digital City, U-City, Intelligent City, Innovative City, Cyber City, por exemplo. E outras ainda. Depois, por exemplo, Rebel City, que é um conceito do David Harvey, Edge City, Vertical City, Spectacle City, Pop-Up City, Cool City, Future City. Enfim, de facto, é uma panóplia enorme de conceitos que, sendo tão rica, de facto, nos ajuda a compreender a cidade, nos ajuda em alguns momentos, por outro lado, pode dificultar a consensualização de uma ideia para a própria cidade. Uma outra nota tem a ver com os desafios que nós podemos ter sobre a cidade, já alguns foram falados, mas que podem alicerçar as várias políticas. Uma tem a ver com a questão da compactação, não é? E com as intervenções, de facto, uma via pode ser a de reabilitação do edificado antigo ou outra, discutível, da verticalização das novas urbanizações. A questão da própria sustentabilidade, que tem estado presente no fundo disto tudo. Hoje em dia um grande desafio, naturalmente, as questões do low carbon, e tem a ver com a mobilidade sustentável, tem a ver com a eficiência energética da habitação, etc, etc. E há uma série de ideias, uma série de projetos que têm sido avançados, e alguns outros países. Eu lembro, por exemplo, do grande projeto desenvolvido pelo Sarkozy de promover o grande estudo Le Grand Paris 2030, para criar uma metrópole pós-Kyoto, ou o conjunto de outros projetos, esses sim já materializados no território, aos poucos, desde cidades que estão a ser construídas autossustentadas, na Coreia do Sul, no Abu Dhabi, na China, etc., algumas financiadas por grandes empresas, como esta da China, Tianjin, que é pela General Motors. Mas também outras que surgem, às vezes, em imagens futuristas. Há uma série delas. Há umas que eu acho muito interessante e muitos conhecerão, do Vincent Calbo, que tem, de facto, uma série de desenhos no sentido e de esquizos sobre aquilo que podem ser as grandes cidades. A Farm Scrapper, a Lillipad, a Floating Ecopolis, etc. Um outro aspecto é a questão da segurança. Não apenas a segurança tem a ver que é múltipla. Tem de ser vistos vários riscos naturais, riscos tecnológicos, a segurança das pessoas, mas também a forma como nós desenvolvemos o próprio urbanismo. Há dimensões do urbanismo que, de facto, convidam a uma cidade mais segura ou menos insegura. Não é? A forma como nós fazemos, portanto, podíamos discutir isso, mas tem a ver com o urbanismo e com a arquitetura. E depois a questão do espaço público, já hoje aqui foi muito falado. Nós passámos um bocadinho da agrofilia para uma espécie de agrofobia, onde, de facto, a praça tinha um papel muito importante, e abandonámos um bocadinho, porque a cidade de proximidade, a cidade, uma vez que eu lhe chamei também a cidade do pezinho de salsa, para a cidade do bom dia nos elevadores, que é uma cidade mais cinzenta, não é? Onde nós, de facto, tínhamos um contacto diário de socializações intensas, mas que se foi destruindo nesse dia-a-dia, mas também na cidade de proximidade. E aquilo que são os novos espaços de consumo e lazer que nos remetem, de facto, cada vez para mais longe da nossa casa. Por outro lado, está
estamos a tentar recuperar esta ideia de que há uma importância social e económica dos espaços públicos, e os espaços públicos é tudo, tem de ser entendido de uma forma ampla, interessam a todos nós e isso faz parte da cidade. A questão da inclusão, naturalmente nas suas múltiplas vertentes, a habitação é uma delas, mas a questão de valorizar a riqueza que é a multiculturalidade que as cidades hoje em dia têm, não é? A questão da criatividade e da cultura, também se cruza com a questão da inclusão, dos eventos, mas também da arte, dos art districts que várias cidades criaram, etc, etc, é outra via, e a questão da participação, uma vez mais, tudo está um pouco relacionado. A quarta nota tinha a ver, de facto, com os instrumentos operativos, isto para me aproximar um pouco mais ainda do painel, e, de facto, nós encontramos esses instrumentos operativos cruzando, talvez, 3 grandes documentos. Um que tem a ver com a Estratégia da Europa 2020, outro tem a ver com aquilo que é a Política de Coesão 14-20 e outro tem a ver com o nosso Acordo de Parceria Portugal 2020. Se nós olharmos para a Estratégia Europa 2020, nós encontramos uma série de objetivos temáticos que têm a ver, de facto, dos quais decorre uma ideia, uma política para a cidade que pelo menos pode ser alicerçada. Quando se fala em transição para a economia assente num baixo nível de emissões de carbono, ou quando se fala em gestão e prevenção de risco e adaptação às alterações climáticas, ou quando se fala em proteção do ambiente e eficiência na utilização dos recursos, ou na inclusão social e combate à pobreza. Se nós olharmos para a política de coesão, para o desenvolvimento urbano que está na política de coesão 14-20, nós podemos falar em prioridade a abordagens integradas, designadamente até hoje em dia a questão da ligação, utilizar o FSE em sinergia com o FEDER, por exemplo, ou instrumentos melhorados para executar ações integradas. Estamos a falar das ITIs, do investimento territorial integrado ou das DLBCs, o desenvolvimento local de base comunitária. Para além da reserva de fundos que existe e das responsabilizações das autoridades urbanas e das ações inovadoras. Se olharmos para o acordo de parceria, de facto, nós também encontramos, designadamente, eu salientava 2 coisas. Tem a ver com as ações integradas de desenvolvimento urbano sustentáveis, as AIDUs, que é os pactos para o desenvolvimento e coesão territorial das 2 áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e as operações integradas de regeneração e revitalização em centros urbanos de nível superior, o que vai buscar um bocadinho também aquilo que no PNPOT, coordenado pelo professor Jorge Gaspar, a equipa de projeto, vários de nós participámos, também houve uma rede urbana que foi definida, uma hierarquia, uma rede urbana, e há cidades que, de facto, podem ser apoiadas neste sentido. Finalmente, a última nota tinha a ver, tinha a ver com aquilo que seriam as experiências inspiradoras para este novo ciclo que nós iniciamos agora, que são, no fundo, uma série de coisas, tem de se fazer algumas delas o balanço, mas há muitas boas práticas e que podem ser melhoradas ainda, das quais nós podemos, de facto, fazer uma leitura e que pode ser replicada noutros contextos. Estou-me a referir, por exemplo, há pouco de manhã falou-se na questão do crescimento sustentável e da adaptação às alterações climáticas e do exemplo do Plano Estratégico de Cascais, que o António não conhece totalmente, mas que, de facto, tem um conjunto de ideias muito interessantes. Falamos naturalmente da regeneração e reabilitação urbana, porque essa é uma vertente fundamental. Enfim, apesar de podermos falar das torres ao centro, que é a Operação de Torres Vedras, ou da Aimouraria, por exemplo. Podemos falar da questão da habitação e da eficiência energética, das operações, designadamente, por exemplo, no Conselho da Amadora. Estou a referir basicamente a estas que são aqui mais perto de nós. Ou, naturalmente, aquilo que é, já dentro do espírito das DLBC, de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, o programa BIP-ZIP, dos bairros e zonas de intervenção prioritária de Lisboa. Portanto, eu acho que temos aqui, como instrumentos, para me aproximar, de facto, bastante do tema, temos uma série de boas práticas e conseguimos alicerçar, de facto, nos documentos, assim haja condições financeiras, assim haja vontade e assim haja capacidade de encontrar, de facto, de concertar uma visão, uma política urbana de determinado sentido, envolvendo, de facto, todos os parceiros que devem estar envolvidos naquilo que é, de facto, a configuração das estratégias de desenvolvimento urbano. Muito obrigado. Portanto, continuaremos. Muito obrigado por se ter cingido mais ou menos ao tempo. Mais ou menos. Daria agora a palavra para outros 10 minutos de demonstração, que muito mais não é do que isso, à professora Eduarda Marques da Costa, do IGOT. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os membros, os colegas da mesa,
também já não é preciso informar que nos conhecemos todos há muitos anos, a começar também pelo professor João Teixeira, foi meu professor quando entrei aqui com 18 anos, e portanto também já vai aumentando mais ainda o quadro relacional, e obviamente agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje a partilhar com antigos colegas, ou com colegas e com alunos, algumas das nossas dúvidas também. Não são só conhecimento, mas muitas das nossas dúvidas. Eu assumi que quando me pediram para falar neste painel era para eu vir falar de saúde e ligação à cidade. Pronto, portanto será esse percurso ou esse desafio que eu vou hoje aqui tentar responder ou levantar algumas das minhas questões e preocupações que têm que ver fundamentalmente com esta necessidade que nós temos de passar da ação em saúde a uma ação para a saúde. E é efetivamente um desafio do ponto de vista da operacionalização dos instrumentos. Convenientemente, o professor Simões anteriormente até falou num conjunto de instrumentos. Essa inquietação também já foi posta pelo engenheiro João Teixeira, porque efetivamente nós temos conceptualizado a forma como podemos contribuir para uma melhoria da saúde em matéria de planeamento urbano, mas na operacionalização vão-nos ficar efetivamente muitas dúvidas, mas não só dúvidas, sobretudo imensas dificuldades, que é importante diagnosticá-las para que a gente as possa contornar, para que possam ser contornadas em matéria depois de gestão pública ou de esforço de concertação, que é exatamente esse o grande desafio que vem aí dos próximos 4, 5 anos. Portanto, a primeira questão é que nós temos de facto uma mudança de paradigma. A questão da saúde tem vindo a ganhar relevância nos últimos anos em matéria de importância, não só pelo que assume nos órgãos de comunicação social uma série de levantamento de muitos problemas que têm a ver com o acesso aos serviços de saúde, mas também porque nós sabemos que, nomeadamente num quadro europeu com envelhecimento e com uma redução de efetivo ativo, a necessidade de manter uma população ativa saudável é, obviamente, uma preocupação de maior relevância e que começa não só com os ativos, mas com as populações mais jovens e, portanto, com as idades mais precoces. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma em que nós deixamos de ter uma visão setorial da saúde, não é? Para uma visão em que a saúde é um resultado de uma série de intervenções que são transversais a vários setores e que obviamente não são saúde que nós estamos a falar em impacto na saúde e saúde como conceito de bem-estar e qualidade de vida. E isto abre-nos para um universo, para um mundo dificílimo de não só de identificar em matéria de relações, como já foi falado de manhã e aqui à tarde, mas também na forma como depois nós, e isso é muito importante, conseguimos ou não medir esses efeitos, os investimentos que fazemos, das nossas preocupações, em matéria de resultados para essa efetiva saúde, sendo essa saúde, bem-estar e qualidade de vida. Portanto, esta mudança de paradigma é não só uma visão que muda, mas também até acompanhada por uma mudança em matéria instrumental. Portanto, nós deixamos de ter, efetivamente, documentos que são estritamente para a área da saúde, mas começamos ou verificamos, não é, que vamos encontrar a referência à saúde e à qualidade de vida de uma forma transversal em vários documentos. Isso é bom, efetivamente, porque é isso que se pretende. E foi esse o grande desafio que os movimentos, quer a saúde para todos, a política da OMS, do quadro europeu, que era a atual saúde 2020, é esse o desafio que ela traz, não é? Que é a transposição de uma orientação europeia, que de manhã João Portugal falou, essa orientação europeia e que tem obviamente naturezas muito distintas, onde uns estilos de vida são uma orientação importante, mas também a questão do acesso, que se mantém, a questão do acesso à saúde, como a tal questão das fronteiras e outros aspectos que têm muito a ver com a inovação na forma como o setor da saúde pode vir, ou caminha em matéria de inovação no setor da saúde. Portanto, estas orientações europeias têm-nos vindo a incutir também na estruturação, o Plano Nacional de Saúde reflete isso, esta transversalidade do setor e os planos específicos que nós temos, nomeadamente aqueles que se têm preocupado com algumas das doenças crónicas, também
as respiratórias, as pulmonares, a diabetes, a cardiovascular, mas depois coisas da maior relevância também, como a alimentação saudável, e se calhar nós não estávamos a associar que o facto de termos reduzido a quantidade de sal do pão é exatamente uma das medidas desse plano específico para a alimentação saudável, ou como as medidas que foram tomadas nas cantinas das escolas públicas também têm a ver com esse plano específico, mas e a questão da saúde mental, que também referido muito bem de manhã, é um dos setores que nos deve levar a ter imensa preocupação. Pensamos às vezes em saúde mental, pensamos nos idosos e no envelhecimento ativo, mas temos cada vez mais de pensar em saúde mental dos mais jovens, nomeadamente por alguns dos comportamentos desviantes ou consumos que, obviamente, depois têm necessidade de ter determinados acompanhamentos para que melhoremos não só, por exemplo, uma coisa tão simples como o aproveitamento escolar ou uma inserção numa vida ativa mais participada, por exemplo. Portanto, este desafio, esta mudança de paradigma é muito, muito importante. Significa que, em matéria de planeamento urbano, hoje, alguns de nós temos a noção que é preciso romper com algumas das visões ou alguns dos diagnósticos que fazíamos de forma tradicional, mas temos também, simultaneamente, uma enorme dificuldade em o fazer. Estas inter-relações, que tudo está interrelacionado, é evidentíssima, por exemplo, na questão do envelhecimento. Não só na questão do envelhecimento, provoca não só, por exemplo, uma procura diferenciada de serviços, que alguns municípios têm que se adaptar, nomeadamente porque o sistema central só por si não consegue responder e, portanto, a resposta social que emerge de bottom-up por parte do município é fundamental para essa qualificação do serviço e para a melhoria da qualidade de vida dessas populações, mas depois pensarmos, por exemplo, em alterações climáticas, aumento do número de dias extremos muito frios ou muito quentes e a mortalidade a essa aí associada, temos que pensar que também nesses municípios, possivelmente, teremos que encontrar alguns mecanismos de compensação ou algumas respostas que, neste caso, até estão muito ligadas a situações extremas e que poderiam, em última instância, ter uma resposta que tem muito a ver com fenómenos extremos. Não é a mesma coisa que ter não sei quantos dias de calor, ter um sismo, mas obviamente que a lógica de resposta, a lógica de funcionamento que tem que ser montada, tem que ter a rapidez e a flexibilidade necessária para uma situação destas. E também, se pensarmos, por exemplo, em extremos de poluição, que também têm a ver com os dias quentes, mas não só, com determinadas configurações urbanas e concentrações de tráfego automóvel que nós temos, que motivam, por exemplo, um acentuar de algumas insuficiências respiratórias neste grupo mais envelhecido, que não é o único que sofre, mas se nós olharmos este grupo em especial e se pensarmos que o envelhecimento é um dos problemas que, efetivamente, vai ser muito relevante em algumas áreas, nomeadamente nas áreas mais centrais das cidades, em que muito daquele edificado, e se nós pensarmos também nessa qualidade do edificado, o edificado não tem a qualidade nem as condições para um conforto urbano elevado. Portanto, começamos aqui só com o facto de eu conseguir, com um diagnóstico, identificar que tenho uma área com excessivo envelhecimento, o conjunto de problemáticas de uma matéria transversal e que se vai ligar com vários setores, obriga-me a olhar, efetivamente, para a forma como vou fazer diagnósticos, os diagnósticos de uma forma bastante diferente. E, portanto, um dos desafios que tenho colocado sempre aos alunos é romper com os diagnósticos tradicionais e questionarmos antes, efetivamente, este quadro de relações que nós temos que identificar para que depois procuremos o mais próximo possível. Há sempre o argumento da escassez da informação, mas também é verdade que há sempre um dado mais próximo ou menos próximo que nos pode ajudar a compreender melhor aquilo que nós pretendemos. Isso leva-me para a segunda questão. E leva-me para a questão de que o modelo da governança para a saúde, no sentido lato, porque até a própria Organização Mundial de Saúde também fala em coprodução de saúde, exatamente porque essa coprodução de saúde é a resposta à dificuldade no acesso aos serviços, e que nós não temos dúvidas, por variadíssimas razões, quando os últimos anos são de crise,
e tem-se traduzido em inúmeras consequências, vamos lá, eu não quero falar em impactos, mas com imensas consequências diferenciadas em determinadas, não só no acesso, mas depois na qualidade dos serviços, que isso é fundamental, muito embora, e se calhar estranhamente alguns de nós não sabem, o número de consultas aos hospitais ou aos centros de saúde aumentaram, especialmente no último ano, mas não tem declinado tanto como nós pensávamos, mas isso já é outra questão e isso levaria-nos ainda para uma questão paralela. Mas é fundamental neste entendimento do modelo de governação, nós percebemos que mesmo à escala municipal o desafio vai ser muitíssimo acentuado. A nova lei traz competências, eu não queria usar a palavra, mas descarrega novas responsabilidades na área, o artigo 9, na área da saúde, nos outros áreas também, mas não está aqui em causa, mas na área da saúde, mesmo, por exemplo, a gestão do transporte de doentes, é uma maior responsabilidade para isso. E isso implica uma visão intersetorial muito maior, porque, por exemplo, já na área do transporte não vai ter que ver só com uma questão municipal, mas muitas vezes ela vai ultrapassar a escala municipal para uma escala intermunicipal. E quem fala nisso fala na questão da educação, por exemplo, que é efetivamente outra grande ligação que tem que ser feita entre aquilo que são as competências ao nível municipal e essas competências no seu contributo para uma melhoria da saúde e a possibilidade de utilizar a questão da educação, nomeadamente os equipamentos escolares e a sua população, para promover uma vida mais saudável. Portanto, significa, como já tenho só um minuto, vou passar praticamente à síntese, que é nós temos, efetivamente, para romper com esta, ou para conseguirmos, de facto, acompanhar a mudança de paradigma, melhorar os nossos diagnósticos. Essa é sem dúvida alguma, a primeira questão. E eu gostaria de sublinhar a qualidade do Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida de Lisboa, que o volume 1 é de diagnóstico e é, efetivamente, um diagnóstico que procura responder ao rompimento destas visões tradicionais. Agora vamos estudar a demografia, vamos estudar a economia. Não, é preciso trabalhar com as problemáticas e entender como é que elas se interrelacionam. E, portanto, as fontes de informação são diferentes e vão à base para nós conseguirmos compreender melhor. A segunda questão é fundamental entendermos como é que vamos usar alguns indicadores para monitorizar os efeitos. Ontem alguém ingenuamente dizia, vamos melhorar a qualidade de vida, por exemplo, criar uma rede de informação que nos diga onde é que está o campo de futebol mais próximo de casa. Quase todos nós sabemos onde é que está o campo de futebol mais próximo de casa. O que nós precisamos de saber é exatamente a que horas é que podemos ir ao campo de futebol, se ele é acessível, se o campo é da escola, se está na gestão da escola, se está na gestão da Câmara, como é que eu requisito e como é que eu me organizo. Portanto, obviamente que o progresso que nós fizemos em matéria de atuação na cidade para melhorar a qualidade de vida das populações é inequívoco. O que agora é fundamental é nós entendermos qual é o efeito que isto tem na população. Não é só nós criarmos o espaço verde ou o espaço público, como temos estado aqui a falar, e que eu sou absolutamente a favor. É preciso saber se esse espaço público, por exemplo, não é vandalizado, ou se alguém tem medo de lá ir a determinadas horas, ou qual é o grau de utilização desse mesmo espaço público e o efeito que tem para essa mesma população. Isso obriga-nos a pensar, mais uma vez, o sistema de acompanhamento de todas estas nossas medidas. E para finalizar, há um grande desafio em nós transferirmos aquilo que são as orientações nacionais de saúde para a escala local. E, simultaneamente, pensar como é que a escala local pode contribuir para as metas nacionais. E, portanto, teria outras considerações, mas termino por aqui. Obrigada. E, agora, para terminar esta primeira ronda, que seguirá depois um período de debate com perguntas do público, daria a palavra também à colega, professora Margarida Queiroz, do IGOT também. Muito obrigada, professor Diogo. É com enorme prazer que estou aqui hoje. Muito obrigada pelo convite que me dirigiram, muito em particular à professora Lucinda, que nos trouxe este painel e outros que nos antecederam. Eu gostaria, talvez porque termino este painel e vejam
a organização dele, homens para um lado, mulheres para o outro, e portanto eu vou-vos provocar um bocadinho com aquilo que vos trago aqui hoje. Os homens falaram em primeiro lugar, as mulheres ficaram para o fim. Ora bem, hoje de manhã falou-se nos Big Data e nas Smart Cities, e eu gostaria, com certeza, de voltar um pouco à nossa discussão da manhã, para nos lembrar que quando planeamos, e a sessão de agora é sobre planear a cidade no século XXI, os instrumentos e as políticas, pois é precisamente porque não planeamos a cidade como se fosse um papel em branco. Ela está profundamente imbuída de valores, de decisões políticas, de injustiças na verdade, nós, quando fazemos, digamos, uma análise da cidade e do que ela hoje nos traz, é precisamente nesse aspecto que eu creio que nós, geógrafos, podemos introduzir algo que vem no sentido daquilo que são, ou é o planeamento das cidades para o século XXI, e que instrumentos nós podemos ajudar a criar, a melhorar, a desenvolver e fazemos-lo, sobretudo porque temos novas tecnologias ao nosso serviço, provavelmente utilizando informação que já circulava em esferas muito privadas do governo ou de instituições privadas, mas que hoje se abriram ao público em geral. E, portanto, trabalhar com a Open Data é, digamos, um desafio enorme para nós geógrafos, e estamos a começar. Eu queria fazer apenas uma ligeira correção ao que foi dito aqui ainda há 2 ou 3 minutos atrás, porque eu tenho que defender os meus estudantes, que apresentaram ontem um brilhante trabalho sobre os equipamentos desportivos, mas na verdade não era para sabermos onde é que eles estão, era para saber exatamente como podemos usá-los, a que horas, quem disponibiliza, quanto custa, é dirigido a quem. É nessa perspectiva que estamos a caminhar. E, nesse sentido, nós o que fizemos recentemente foi, com o meu querido amigo e colega Nuno Marques da Costa, Paulo Morgado, com o Mário Val, a Isabel André, que eu ainda não vi aqui hoje, mas montámos um projeto que foi financiado muito recentemente, ainda estamos a começar, mas o que nós queríamos era precisamente estudar o que as open sources nos podem dar para aquilo que é o conhecimento da cidade e como nós podemos ajudar os políticos e os técnicos a caminhar para aquilo que são as Smart Cities. Na verdade, o que nós também queríamos focar é precisamente a preocupação que temos entre a divisão dos tempos no nosso cotidiano. Homens e mulheres, isto é uma preocupação da União Europeia também e dos países que nos financiaram, que há diferentes tempos de utilização em casa e no trabalho, naquilo que é considerado o trabalho reprodutivo e o trabalho não reprodutivo e, portanto, não remunerado. E dados do Eurostat, que são os mais recentes que eu consegui, mostram que, em média na Europa, as mulheres têm uma remuneração de base em 17% inferior à dos homens. Em Portugal esse valor é de 18%. E, portanto, esta é uma preocupação, é como é que nós podemos melhorar a qualidade de vida de mulheres e de homens, melhorar as suas condições de trabalho e, portanto, diminuir a disparidade laboral. E só para vos dar um outro número que recolhi não faz muito tempo, mas, por exemplo, as mulheres gastam 4,5 horas por dia em atividades domésticas em Espanha, comparadas com os homens, com 1,4 horas por dia. O Reino Unido, que supostamente também é mais evoluído, diz-se, os homens gastam 4,1 horas por dia em atividades domésticas e as mulheres 2,2. Portanto, qualquer que seja norte ou sul da Europa... Estatística tal gravada. Isto são dados do Eurostat e, portanto, e sobretudo também resultam do quarto inquérito às condições, quarto inquérito europeu às condições de trabalho. Bom, ora bem, em Portugal não há nenhum estudo estatístico recente sobre esta questão dos usos do tempo
salvo um inquérito que foi feito pelo INE em 99. E, portanto, o que nós nos propomos fazer é algo que tem muito menos custos e que vai trabalhar com voluntários e open source. Ou seja, fizemos a proposta de utilização dos telemóveis, dos smartphones, podem trabalhar com iOS ou Android, mas no caso em que não tenhamos isso, temos trackers. E, na verdade, o que nós vamos fazer é trabalhar com aplicações que, através do GPS, nos conseguem dizer o que fazemos durante o dia. Os pontos de paragem, os percursos, que tipo ou que modo de transporte utilizamos, como nos deslocamos, quanto tempo tivemos, e podemos colocar isso em cima do Google Maps, porque há uma paridade desta informação. E, portanto, nós trabalharemos com estas apps, com quem tenha smartphones e, sobretudo, temos este grupo de voluntários que escolhemos na área metropolitana de Lisboa e em áreas rurais, que hoje consideradas algumas delas áreas críticas, e, na verdade, vamos trabalhar com autarquias locais, porque precisamos também de entender com estas diferenciações a nível da administração pública, e trabalhar com empresas privadas, e precisamente é nesta ligação universidade, empresas, administração pública, que eu acho que o nosso projeto também capta uma parte importante daquilo que é a sociedade, e essa sociedade que molda a cidade e a cidade do século XXI. E, na verdade, o que também queremos é também ajudar na formulação de políticas que permitam diminuir estas desigualdades e, sobretudo, também que possam melhorar, não é, as ofertas dos transportes públicos, por exemplo, e, portanto, na verdade, na reorganização dos tempos de trabalho das empresas, etc. E, na verdade, o que nós fazemos é algo bastante simples, que está aí disponível para todos nós. E, portanto, vamos esperar, não é? Vamos esperar que, com a nossa metodologia, no estudo do contexto territorial, quer em áreas metropolitanas, quer em áreas de baixa densidade e territórios críticos, não é? Que nós também possamos pensar que esta forma de trabalhar permitirá, certamente, fazer com que o próprio utilizador seja fornecedor de informação e ativo. E, portanto, nós estamos a falar também da City Lab e estamos a falar do próprio utilizador do espaço nas suas compras, no seu local de trabalho, etc. E ele está a colaborar connosco ativamente para melhorar a sua qualidade de vida e, portanto, eu acho que isto muda bastante o fazer planeamento. Vamos fazer com eles, com todos nós, e tentar dar pistas para se melhorar a vida na cidade, a vida das pessoas, mulheres e homens, nos diferentes ciclos de vida. Obrigada. Muito obrigado. Acabamos a parte mais formal das nossas apresentações. Volto a referir, parecem um bocado ingratas, quer para quem fala, quer para quem ouve. Parecem um pouco ingratas, quer para quem fala, quer para quem ouve, porque são como que aperitivos de temas vários. Mas a ideia é, como isto não é uma aula, nem sequer uma conferência, é que estes dados, com estas ou outras pessoas, sejam posteriormente desenvolvidos. O fundamental hoje e aqui é motivar-vos para uma série de temáticas. Entramos agora num período de debate em que é dada a opinião ao excelentíssimo público. Portanto, eu aceitarei, segundo o formato anterior, também a inscrição de 5 pessoas. Os primeiros, será esse o critério, é um critério de velocidade, digamos assim. Os 5 primeiros a inscrever-se serão aqueles que serão contemplados com a oportunidade de fazer perguntas, a que seguirá uma ronda de respostas dos componentes da mesa, que poderão responder às perguntas ou não, se acharem conveniente e da maneira como acharem melhor, e que poderão introduzir alguns temas que achem que ainda merece a pena falar. Professor Jorge Gaspar, inscrito número 1, o mais rápido. A ferramenta, essa coisa. Muito obrigado. Isto é só para aquecer a voz para a próxima sessão, mas eu, o que vou dizer a seguir, preciso de um apoio, de um bordão
que é o professor Orlando Ribeiro. E quando ele me contou isto, apoiou-se no de Martone. Porque o que eu vou dizer é muito sério e é complicado. Disse-me Orlando Ribeiro, sabes uma coisa, as universidades, está aqui uma testemunha, as universidades são reacionárias, por natureza. E a propósito falou-me no de Martone, tinha sido seu professor nos anos 30. Porque é que eu agora me lembrei disto? Porque falou muito aqui em alimentação e a questão alimentar como uma questão fulcral no ordenamento do território. Em 2003, quando começámos a elaborar o PNPOT, eu disse aos meus colegas da equipa que tinha que haver um capítulo importante sobre a alimentação. Estaram todos a rir, alguns estão presentes, podem confirmar. Começaram todos a rir, pensavam que eu estava a brincar. Eu disse, não, isto é sério. Pois não aceitaram e ficou o PNPOT sem um capítulo sobre alimentação. Isto é grave. Passaram 12 anos. Vejam, quer-se inovar e a universidade não deixa. Mas o mais grave é que, passados 12 anos, faz-se a revisão do PNPOT e continua a não haver um capítulo sobre a questão alimentar, que é fundamental para o ordenamento todo do território. Eu vou só dar um exemplo, porque tenho que ver com uma conversa anterior com o Presidente da Mesa, e é para honrar também as suas pesquisas que continuam a bom ritmo, como eu vi, a questão da batata. É fundamental. Se nós dissermos que cada ano se cria pelo menos 1 ou 2 novos híbridos da batata, está tudo dito. Quando nós éramos, eu era aluno, o senhor era colega do nosso mestre, do querido João Evangelista, ele dava-nos sempre uma aula sobre Carrazê de Montenegro, que tinha a maravilha das batatas. Batata de semente, como se dizia, nacional. Isso já acabou. Hoje nós estamos limitados à Rambanner, à Desiré e a outras assim. Muito obrigado. Mais inscrições? Alguém queira participar? Peço desculpa de acordar os que adormeceram. Foram só 2. Foram só 2. Bom, então... faça favor. Pode dizer quem é, que eu não sei, mas o resto das pessoas gostava de saber. Sou a Graça Silva, estudei aqui na casa e agora estou a colaborar com a Câmara Municipal de Lisboa. E é um pouco por essa experiência que eu vou intervir, pelo seguinte. Em primeiro lugar, eu gostaria, antes de mais, obviamente, agradecer esta oportunidade tão enriquecedora e que é assim um refresh para quem não anda por aqui todos os dias, e estes desafios são sem dúvida muito interessantes. Gostaria de perguntar à professora Margarida onde, em que território, em que cidade é que os alunos fizeram aquele estudo sobre os equipamentos desportivos? Se foi sobre Lisboa? A outra questão, essa é uma curiosidade minha. A outra questão tem a ver com a apresentação da professora Eduarda, sobre a importância da saúde, sobre os espaços verdes e os equipamentos desportivos. Eu gostaria de informar, para quem ainda eventualmente não saiba, que está a decorrer a revisão da Carta Desportiva da cidade de Lisboa e que, pela importância que esta temática veio a ter, passou a ser chamada de Carta da Atividade Física e do Desporto. Isto porque, até à última versão que está em vigor, apenas se trabalhava o desporto como uma atividade formal e era aí que se centrava o estudo, nos equipamentos e no desporto formal, desprezando-se um pouco estas atividades emergentes, estas procuras do espaço público e do espaço verde para a prática da atividade física. E, portanto, agora, porque realmente se percebeu que isto é importante, vai haver uma atenção maior para esta questão. E a Câmara tem estado a dedicar algum tempo e alguns projetos também para a utilização regular dos espaços verdes com atividades orientadas, porque a atividade física terá um efeito mais positivo sobre a saúde das pessoas se for feita com regularidade, enquadrada por alguém que saiba e com alguma intensidade, senão é apenas uma atividade de lazer e, portanto, não cumpre este objetivo. Daí que a Câmara tenha agora em curso um programa experimental que eu convido também a participarem, que se chama Lisboa Vai ao Parque. Foram escolhidos 5 parques na cidade, um por cada UIT, são unidades estruturantes,
onde uma equipa de técnicos está ao sábado, entre as 3 e as 15 e as 19, e há várias atividades para pessoas de todas as idades. Queremos retomar os jogos tradicionais, temos também aulas, yoga, zumba, capoeira, kickboxing, tai chi. Em cada parque há atividades diversas, jogos com bola, e a ideia é atrair as pessoas para a fruição do parque, mas também habituarem-se a ter ao pé de casa um sítio onde podem fazer exercício com algum enquadramento e com regularidade. Estamos em fase experimental, esperemos que seja um sucesso, convido-vos a participarem também. E esperamos andar um pouquinho nesta tónica de juntar o desporto, a saúde, o território, o ordenamento, os espaços verdes, na promoção de uma cidade com melhor qualidade. Muito obrigado. Há mais alguém que se quer inscrever? Teresa, faz favor. Para já agradecer, enfim, o elogio do trabalho que temos estado a coordenar, que é o plano, de facto, do desenvolvimento de saúde, e dizer que a Câmara e o nosso grupo, com o vereador que aqui esteve de manhã, estaremos completamente disponíveis para, com a Academia, com o que foi apresentado também, podermos criar projetos. Aliás, é a discussão que vamos entrar agora no plano, com vários peritos e parceiros, é projetos para os eixos que já o diagnóstico tem e acompanha, que é a vida ativa, a vulnerabilidade e o envelhecimento no ponto de vista da saúde, ou seja, estamos também a fazer o diagnóstico social, mas é outro olhar. Como dizia a professora Eduarda, foi muito difícil fazer cruzamentos estatísticos com os olhares para a saúde, para não ser um relatório de estado de ordenamento clássico. Portanto, este convite, estamos completamente abertos a trabalhos, a desenvolvimentos e essa articulação de rede que é fundamental e que temos tido alguma dificuldade em construir. Muito obrigado. Última oportunidade para novas inscrições. Sim, é pouco. Das boas. Fiquemos lá. Bom, aproveitando aqui esta deixa da colega Teresa Craveiro e procurando fazer aqui a ligação com algumas das apresentações dos nossos oradores, eu queria dizer que nós no IGOT estamos aqui à espera que a Câmara Municipal de Lisboa, enquanto parceiros do EIT Health, nos ajudem a introduzir nesta KIC, na Knowledge Innovation Community, este planeamento urbano para as cidades saudáveis e para os territórios saudáveis. Isso é extremamente importante. Aproveitar esta ligação com outras câmaras e que tem aqui uma posição de maior centralidade e capacidade de influência do que nós, estou a pensar em Estocolmo e noutras, porque eu penso que isso é absolutamente crucial e muito importante. E aqui deste triângulo do conhecimento que o professor Pereira Miguel referiu, é decisiva a participação da Câmara Municipal de Lisboa, que no caso aqui da participação portuguesa é muito importante. Nós temos dificuldade em trazer esta dimensão na lógica de passar de uma preparação, de uma intervenção de uma saúde curativa para uma preventiva e uma vida saudável, e estes aspectos são extremamente importantes. E na Academia temos alguma dificuldade em os tornar mais centrais e sair um bocadinho do campo das ciências duras, da saúde propriamente dita. Portanto, muito obrigada, Teresa. Estamos cá prontos para colaborar e ajudar aqui a reforçar esta ligação. Muito obrigado à professora Lucinda. Eu encerro agora o período de debate. Aproveito para me despedir formalmente de todos vós. Foi um prazer, mais uma vez, encontrar tantas caras bonitas e conhecidas, de antigos e atuais alunos. E vamos fazer agora a resposta ou outras intervenções, de um ponto de vista telegráfico, solicitando a cada um dos intervenientes da mesa que fale fundamentalmente aquilo que acha fundamental, começando, obviamente, pelas senhoras, como se deve começar sempre, exceto no caso em que elas chegam a
atrasadas, como foi o que aconteceu. Faça o favor, Margarida. Muito obrigada, professor Diogo. Bom, foi uma atividade doméstica que me prendeu. Realmente, dificilmente, às vezes, consegue cumprir. Obrigada por repor o equilíbrio, não é? Isto andamos sempre em estado de equilíbrio e desequilíbrio, não é? Como se falou hoje de manhã, nos sistemas holísticos e complexos, e, portanto, muito obrigada. Muito breve. Professor Jorge Gaspar, com saudade, que recordo esse tempo. Foi muito duro, foi um grande desafio o fazer o PNPOT. Como sempre, o professor sempre teve uma visão para além daquilo que é o comum do mortal. Não sei explicar porquê. Olha, Deus, com certeza, ou outro ser, o bafejou com essa capacidade de ver para além do comum mortal. E, na verdade, o professor tinha toda a razão. Massacrou-nos, na altura, sobre um capítulo e era necessário fazer, e que nós, muitas vezes, achávamos que era completamente fora de contexto, não tinha nada a ver. E, mais uma vez, se verifica realmente que o professor tem de facto, essa competência em si, e que muito nos ensinou, e foi realmente um tempo em que o planeamento também começou a mudar, a forma como se fazia, como se fazem as coisas, as nossas discussões com a Comissão Consultiva, com os pontos focais, portanto, a abertura do planeamento e dos planeadores a outros universos. Por outro lado, pronto, e como estão a mandar calar, só queria dizer à Gracinha, a nossa querida Graça Silva, nossa querida mesmo, de facto, este trabalho a que eu me referi não era o mesmo que se estava a referir aqui a Eduardo, ela estava-se a referir acho que ao programa do Governo, mas eu estava-me a referir precisamente à apresentação que eu vou ter no seminário de um trabalho e, na verdade, o que se fez e que está a ser feito, está a ser terminado, eles têm 15 dias para nos entregar agora o relatório final, é para Lisboa e para as freguesias que detêm o maior número de utilizadores e de equipamentos desportivos associados. Portanto, Graça, em breve, estará no Prela a este trabalho. Eu espero que tenha continuidade e espero que eles continuem para mestrado ou pós-graduação, porque este trabalho tem pernas para andar e merecia, de facto, tenho entusiasmado os alunos todos, têm feito trabalhos muito nesta nova geração e nesta nova geração de utilização dos Big Data e há muita gente já no IGOT a trabalhar nisto e os nossos estudantes estão aí para continuar o nosso trabalho. E, portanto, Graça, aparece. Sim, senhor. Muito obrigado. Passaria agora a palavra à professora Eduarda Marques da Costa. A professora Margarida já repôs a verdade sobre a minha referência, não era relativamente ao trabalho apresentado ontem, mas é verdade que às vezes há alguma tentação de nós termos algumas banalidades e eu também conheço o trabalho que é feito na componente do desporto na Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, há 2 anos atrás tivemos a oportunidade de colaborar e exatamente aquilo que eu estava a referir não é saber se existe o campo ou não, é saber, como tem feito a Câmara e muito bem, se esse campo é acessível, se ele não está só no horário escolar, se pode ser utilizado por outras pessoas, etc. E, portanto, essa componente de operatividade depois, que é dada ao equipamento e que multiplica a sua possível utilização. Mas isso, sendo, como eu refiro, obviamente um percurso que muitos dos municípios têm vindo a fazer, não invalida também que não vai emergir a preocupação de nós agora percebermos qual é a frequência daqueles utilizadores e os efeitos que aquilo tem. Porque hoje de manhã, usando mais uma vez o que ouvi, e neste caso foi na rádio, também se dizia que um estudo recente dizia que as pessoas do subúrbio eram mais gordas porque tinham menos tempo. Não deixa de ser uma verdade, embora possa ter todo o preconceito associado, e, portanto, tinham menos práticas desportivas, utilizavam menos o seu tempo livre, tinham menos tempo livre, etc. Eu só queria deixar uma reflexão, que não deixando de ser verdade aquilo que cientificamente está comprovado, os jovens vão para a escola, que é 15 minutos, supostamente 15 minutos ou 20 a pé de casa, e também têm valores crescentes de obesidade. E, portanto, não é por falta de tempo, não é porque têm 2 empregos, não é por isso. Portanto, a sua preocupação, obviamente, é aqui vista em matéria de ordem. No fundo, estamos a falar de um target etário
que podia ter outras práticas e outra mobilização para uma vida mais saudável. E, portanto, não obrigado, não queria estender mais. Sou eu, professor. Agora dou-lhe a palavra, depois de agradecer a sua intervenção, que eu segui com a máxima atenção ao Gabriel Simões. Não, segui agora. Apenas duas notas. Começo pela alimentação. A questão que Começa pelo microfone. de facto, eu acho que nós na altura não devemos a devida atenção. Reconheço, mas depois disso, eu próprio já fiz duas conferências sobre a alimentação, uma sobre o vinho, outra sobre a gastronomia, e ela está na Declaração de Cascais. Portanto, reconhecemos a importância. Não, e é estranho, de facto, porque a base, a cidade, a razão de ser também da cidade tem a ver com a produção de alimentos, não é? E, portanto, eu aproveitava apenas, uma vez que é a última intervenção, para chamar a atenção para um outro, já que tem a ver com o painel, que tem a ver com os instrumentos, que é a desadequação de vários instrumentos da política urbana que são formulados, independentemente, sem ter atenção de facto, já hoje foi aqui de algum modo assinalado, a questão da escala de intervenção, a questão do contexto socioeconómico em que o fenómeno urbano e a cidade e o centro urbano se vai materializando, que é diferente de país para país, de região para região, e de facto a maior parte dos instrumentos que emanam das instâncias comunitárias e muitas vezes inclusive nacionais não têm atenção a essa diferenciação territorial e socioeconómica que está associada ao fenómeno da urbanização. Eu acho que é um aspecto que nós necessariamente temos que ir afinando no sentido das nossas políticas urbanas serem mais adequadas aos grandes desafios da cidade. Muito obrigado. E então passaria agora a palavra para José, Dr. José Pereira Miguel, professor, se fizer por favor. Uma pequena intervenção. Muito rápido. Em primeiro lugar, eu não expliquei há pouco, mas a minha área científica é a medicina preventiva e a saúde pública e, portanto, eu ouvi aqui coisas que gostei muito de ouvir e acho que, do ponto de vista de diário, não estamos muito longe, antes pelo contrário, estamos muito próximos. Foram feitas aqui referências a coisas que para nós são praticamente sacrossantas, como por exemplo a Estratégia Europeia da Saúde 2020, foi mencionada a coprodução da saúde, foram mencionadas muitas coisas com as quais nós procuramos seguir e com as quais nos identificamos. Eu insistiria talvez de um ponto de vista muito pragmático naquilo que a professora Lucinda Fonseca disse depois da intervenção das colegas da Câmara Municipal de Lisboa. Nós estamos numa parceria onde já temos parceiros, passo o pleonasmo, e, portanto, nós gostaríamos muito de trabalhar com esses parceiros em projetos concretos, dando corpo ao triângulo do conhecimento, isto é, trabalhando com as empresas, com os prestadores, com as universidades, etc. E, portanto, tendo Lisboa um plano estratégico, tendo Lisboa, inclusivamente, por aquilo que eu vou sabendo, áreas que eu posso considerar de living labs, como, por exemplo, as zonas AIDUs, etc., eu acho que muita coisa se poderia fazer e se poderia projetar a partir dessa parceria. E pronto, ficava por aqui, pondo-me, obviamente, à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Daria agora a palavra ao engenheiro João Teixeira, que encerrará estas. Ora bem, eu vou aproveitar esta oportunidade para vos expor uma intranquilidade ou uma preocupação que eu tenho. Qual é a preocupação? É a divulgação e introdução na nossa sociedade de novas tecnologias. Ou seja, há um conjunto de novas tecnologias que estão sucessivamente e muito rapidamente sendo desenvolvidas. Portugal tem atrasos em várias dessas tecnologias, em alguns casos, felizmente, não tem tantos atrasos, noutros casos tem bastantes atrasos. Quer o conhecimento das novas tecnologias, quer o conhecimento da aplicação das novas tecnologias aos vários campos da nossa vida, do meu ponto de vista, e deixo estar a dizer que é uma intranquilidade, do meu ponto de vista, não estão a ser devidamente importados o conhecimento e importada a sua aplicação. Isto em geral, isto na medicina, isto na alimentação e isto também no planeamento urbanístico, no urbanismo e do ordenamento do território. Falaram-se aqui hoje
felizmente, de algumas novas tecnologias que estão em aplicação. Há muitas outras novas tecnologias que estão em aplicação e que eu não vejo nem o seu conhecimento, nem a sua divulgação, nem a sua aplicação prática. Estando numa reitoria da maior universidade portuguesa, eu faço este apelo, porque é um apelo que, a ser seguido, pode facilitar muito a vida nas nossas cidades. Obrigado. Muito obrigado. Estamos a acabar esta sessão. Eu, contudo, não acabaria antes de salientar 2 ou 3 aspectos, telegraficamente. Um deles é a complexidade do fenómeno. O segundo é a inadequação de muitos dos instrumentos de análise, nomeadamente a informação disponível, que é, por um lado, muito mais do que aquela que nós julgamos e, por outro lado, é muito menos, é insuficiente. Grande parte da que é mais cara de recolher é inadequada. E também não queria deixar de falar de que, hoje em dia, a gestão da cidade, desse todo complexo, é de facto muito exigente. Ultrapassa em muito o uso do solo, o desenvolvimento, se é saudável, se é segura, se é eficiente. Em última instância, eu diria que o que procuramos é uma cidade mais feliz, onde todos possamos viver melhor. E com esta frase, que é um bocadinho utópica, eu terminaria e vamos para o café. A que horas é que vai ser o início da próxima sessão? À hora marcada. Pois é. Obrigada. Sim, senhora. Mas não os copos. Não me queixo do aspecto, só gosto do trabalho. Alguém. Eu gostei muito, porque eu olho para ti e vejo-te